A gente abre essa edição do Hora H. Vem aqui só um pouquinho comigo, Sidão, porque eu larguei o iPad para lá. Então vamos lá, vamos começar essa última edição da semana do Hora H. Gente, vamos falar da chegada do ciclone bomba aqui na região sudeste, já passou pelo sul, fez estragos, vamos trazer as informações, vamos levar nossa atenção agora para a passagem desse ciclone pelo Rio de Janeiro. Lá, o governo decretou ponto facultativo desde a 1 da tarde, por causa da previsão da ventania, da super ventania. A capital segue em estágio 3 do sistema de alerta do Rio de Janeiro. São esperados ventos de até 90 km por hora. Por conta disso, o Festival Doce Maravilha cancelou o primeiro dia de shows que aconteceria hoje. A gente vai para lá com o nosso repórter Rodrigo Monteiro, que nos dá as últimas informações. Rodrigo, boa noite. Conta para a gente como está a situação aí na capital. Sabemos que no litoral do Rio de Janeiro a ventania já chegou e está se espalhando. Exatamente, Thaís. Boa noite para vocês, boa noite a todos que estão com a gente aqui no Hora H. Tanto que 13 municípios do estado do Rio de Janeiro suspenderam as aulas hoje, sexta-feira. A previsão, segundo a Defesa Civil e os sistemas de alertas aqui da Prefeitura, Centro de Operações da Prefeitura também, é de vento forte para as próximas horas, rajadas que podem chegar e até ultrapassar os 90 km por hora, como você disse, Então, foi feita toda uma operação logística, até de precaução, por motivos de segurança, hoje ao longo de todo o dia aqui na capital fluminense. Começando com a suspensão das aulas na rede municipal de ensino, na rede estadual em seguida. Os parques municipais também começaram a ser fechados. Depois veio também o fechamento do Cristo Redentor. O ICMBio fechou os acessos do Parque Nacional da Tijuca e outras unidades de conservação. Agora à tarde, no começo da noite, vieram as informações e confirmações dos eventos, como você mencionou, um deles, o Doce Maravilha, que aconteceria hoje, a primeira noite do festival no Jockey Clube na Zona Sul do Rio. Também o evento foi cancelado, portanto, não vai ter essa primeira noite de show. Outros eventos por parte da cidade, como também o que aconteceria na cidade das Artes, lá na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, o Wicked, o musical, também foi suspensa. A organização informou que o reembolso desse ingresso vai ser feito na plataforma. E até um evento que aconteceria em São Paulo, o Mamma Mia, também foi cancelado. Foi divulgada agora essa confirmação do cancelamento pela organização do evento. Foi cancelado em São Paulo porque parte da equipe sairia do Rio com destino a São Paulo por conta da logística, avião, condições climáticas, não vai conseguir chegar. Então, portanto, a sessão de hoje foi cancelada e os ingressos do Mamma Mia em São Paulo de hoje vão servir para o próximo domingo, dia 9, segundo a organização. A partir de 1 da tarde, entramos no estágio 3 de atenção, numa escala de 5 que temos aqui no Rio de Janeiro. Isso significa que algumas ocorrências estão acontecendo na cidade. Isso impacta diretamente na vida e no deslocamento do carioca. Ao longo do dia tivemos a emissão, vários alertas foram emitidos pela Defesa Civil, alerta de vento severo, alerta extremo mesmo, chamando a atenção para que as pessoas procurassem um local seguro em caso de ventania. Registros de ventos fortes já foram feitos, inclusive em áreas como no aeroporto internacional do Galeão, que na semana passada a gente viu que tivemos o registro de 105 km por hora. Hoje a prefeitura já registrou por lá 66 km. Na Marambaia, que é um pouco mais ali para a parte da Restinga, 61 km. E na região oeste, no aeródromo do km por hora registrados aqui na capital fluminense. Para as próximas horas, segundo a Defesa Civil, para as próximas horas, previsão de céu parcialmente nublado, com vento forte, e a previsão de rajada aí que pode passar dos 90 km por hora. As concessionárias, Thaís, tanto de trem, de metrô, elas montaram também um esquema de operação antecipando a volta para casa, o horário de rush. Tanto que agora, por exemplo, por volta de 6 da noite, numa sexta-feira, aqui nessa Avenida Presidente Vargas, de onde eu falo ao vivo, o trânsito estaria muito
muito mais intenso, né? A gente viu também que no caso daquela ventania, ele congestionou em vários pontos da cidade, mas a movimentação está muito tranquila. A gente viu que muitas empresas também dispensaram os seus funcionários, a prefeitura decretou ponto facultativo, tudo por conta da segurança, diferentemente do que a gente viu na semana passada, né, quando a gente teve aí aquelas rajadas de vento pegando muita gente de surpresa. Por aqui está ventando pouco, mas claro, fica a expectativa, principalmente agora para as próximas horas. A gente não pode deixar de seguir as recomendações oficiais, né, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro. Em caso de emergência, ligue 193 e procure sempre um local seguro, não fique embaixo das árvores, até porque esse alerta ainda serve para as próximas horas. Estou por aqui pela rua acompanhando, qualquer coisa eu volto a chamar aqui no Hora H e também na programação da CNN. Volto com você. Obrigada, Rodrigo, especialmente por esse último alerta. Olha, o Rodrigo está passando aqui para a gente uma curva de aprendizado, né? E aqui temos aprendizado junto com o desenvolvimento da tecnologia, por exemplo. Todo mundo agora recebe, né? O aviso, o alerta pelo celular, a atitude dos governos cancelando aula, cancelando o show, mudando o sistema de transporte, dispensando as pessoas mais cedo para casa. Quer dizer, há mecanismos de prevenção de acidentes e de pessoas que podem, inclusive, morrer, como a gente já viu acontecer. Esse aprendizado mais a tecnologia vai nos levando para uma situação em que países desenvolvidos que convivem com eventos climáticos muito mais severos, como o nosso, já tem uma cultura de prevenção. Muita gente diz assim, eu fui embora mais cedo, eu perdi o show e acabou que não foi como todo mundo dizia. Não tem problema, porque ficar sob risco é o que a gente tem que evitar ao máximo diante da violência que a natureza tem respondido, né, a tantas mudanças e a tanta agressão. Ouvimos do Rio de Janeiro, vamos saber agora a situação de São Paulo. Aqui já teve rajada de vento de quase 110 km por hora, também no litoral. Prefeituras de 5 cidades da região suspenderam as aulas. Em Santos, por exemplo, até a operação do Porto de Santos, o maior porto da América Latina, foi afetada. A gente está vendo aqui na tela já a nossa repórter Letícia Thalia Lenha, que está com o Rodrigo Jordão, que é o chefe de operações da Defesa Civil daqui de São Paulo. Letícia, boa noite, bem-vinda ao Hora H. Você está exatamente no centro que está monitorando a situação de São Paulo e tem as informações. Boa noite, Thaís, a você e todos que acompanham o Hora H. Isso mesmo, eu estou aqui na Defesa Civil com o coronel-tenente Rodrigo Jordão para falar um pouco sobre esses lugares de São Paulo que estão sofrendo com as rajadas de vento. Coronel, queria perguntar para você qual é a previsão para as próximas horas aqui na região e no litoral de São Paulo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. O nosso estado de São Paulo está vamos dizer assim, uma situação tranquila do que era o esperado, tá? Então, a gente esperava fortes rajadas de ventos na parte da tarde para todo o estado, principalmente na faixa leste. Tivemos, sim, esse vento mais forte logo pela manhã na região de Santos, mas que, graças a Deus, não tivemos pessoas feridas, nenhum transtorno maior. Tivemos, sim, algumas quedas de árvores em pontos isolados. Tá? Nesse momento, estamos monitorando, temos uma chuva um pouco mais forte na região de Assis, onde inclusive enviamos um alerta Cell Broadcast para aquela região, para orientar a população para não se expor, para buscar abrigo, que tem uma chuva um pouco mais forte. E agora começa a ter uma chuva mais forte na divisa com o Paraná, na região do Vale do Ribeira, próximo de Ilha Comprida, de Registro, tem uma chuvinha um pouco mais forte lá que estamos monitorando. Então a gente pede para a população que acompanhe os nossos alertas, siga as orientações e não se exponha ao risco. Perfeito, Thaís? Pronto. Vou fazer uma pergunta daqui, Tenente Coronel. Obrigada por estar à nossa disposição aqui. Eu não sei se o senhor ouviu, eu disse agora há pouco, muita gente acaba reclamando. Olha, não foi tão forte, mas ainda assim, as medidas de prevenção, elas certamente elas são muito mais seguras, né, do que não fazer nada. Qual é o estado de alerta ou de prevenção que o governo do estado de São Paulo vai manter, mesmo diante do arrefecimento do ciclone, porque, afinal de contas, esses eventos climáticos têm sido cada vez mais recorrentes?
Perfeito, Thaís. A gente pede que a população siga as orientações e as recomendações. Estamos com uma equipe trabalhando 24 horas, inclusive com um meteorologista de plantão. Então, esse profissional ele faz toda a análise do cenário, analisa o que teremos no momento, no nowcasting ali e nas próximas horas, nos próximos dias, para que a gente possa emitir esse alerta para a população. Se não aconteceu, foi emitido um alerta e não aconteceu nada, não teve nada, melhor, ainda bem, a pessoa se precaveu, tomou todas as medidas, mas a gente sabe que a natureza a gente não consegue controlar, a gente consegue prever e alertar. E alertando, a população tem sim que seguir essas recomendações. Se não acontecer nada, melhor. Mas a gente torce para que não aconteça, realmente, tá? Mas os nossos alertas, eles foram sim validados. Então a gente consegue verificar que os alertas que eram para rajadas de vento de até 90, 100 km por hora foram atingidas na parte da manhã. Graças a Deus não tivemos nenhuma ocorrências de gravidade com feridos. Recentemente, agora em Atibaia, agora no final da tarde, uma árvore caiu sobre um veículo, só que ele estava desocupado. Então a gente acredita que os nossos alertas, nossas orientações, toda a reunião que a gente faz, inclusive na quarta-feira, tivemos uma reunião com os órgãos do Estado, com todos os municípios, para que também alertassem o seu município, conversassem com o prefeito, com o pessoal do município, que divulgasse esse alerta e tomasse as medidas preventivas. E isso a gente acredita muito que foi muito bem feito e não temos até o momento nenhuma vítima, nenhum ferido no nosso estado. Então a gente acredita muito no nosso trabalho, no trabalho preventivo principalmente, de alertar a população. Perfeito, Thaís. A gente segue por aqui monitorando a situação no gabinete de crise. Volto com você. Obrigada, Letícia, que está estreando aqui no Hora H, já está como repórter da CNN Brasil nos outros jornais, mas por aqui é a primeira vez, viu, Tenente Coronel? Por isso que eu estou fazendo essa comemoração aqui da estreia dela, mas agradeço também ao senhor por esse alerta e por manter as pessoas acreditando também na Defesa Civil, que é esse trabalho quase que cidadão de todos nós para evitar incidentes. Letícia, obrigada. Qualquer novidade você nos chama aqui.